Bom, estamos começando mais uma aula sobre os princípios básicos de teleproteção, tá certo? E agora eu vou falar sobre a questão da proteção principal e proteção alternada, tá certo? Então, vamos lá. Até agora, eu sempre me referi a essa comunicação um para um, né, do, do equipamento, do IED para um modo de teleproteção. Do outro lado, esse modo de teleproteção conversando com o primeiro de um lado e pela interface digital com o IED da estação remota, tá certo? Agora, todo mundo sabe que a gente precisa ter uma altíssima disponibilidade dos serviços de proteção. A gente não quer correr o risco de ter um problema em qualquer um desses componentes e passar horas para resolver e, por conta disso, ficar horas com a linha desprotegida. A gente ou teria que desligar a linha e perder receita com isso, ou então a gente ia ter que arriscar a ter um curto-circuito e queimar equipamentos de milhões de dólares, que a gente não quer. Tá? Então, para aumentar a disponibilidade, o que a gente faz? A gente duplica esses equipamentos. A gente vai ter aquelas mesmas entradas e saídas, tá certo? E agora eu vou ter dois relés em cada estação, cada um conversando com um equipamento, ou seja, eu teria dois equipamentos também de teleproteção, tá certo? E do outro lado, eu também teria dobrado tudo isso. Então, se eu tenho um problema em qualquer um desses componentes, eu não estou perdendo a função de proteção, porque o outro circuito estaria protegendo, tá? Então, a gente costuma chamar isso do circuito PP e o circuito PA, proteção principal e proteção alternada, tá certo? Então, esta é a configuração normal, usual, preferida, indicada e recomendada para a gente ter essa proteção. No entanto, nem sempre foi assim. Durante um tempo, a Chess estava usando uma técnica chamada teleproteção cruzada, que garante uma economia de equipamentos. No entanto, traz alguns problemas que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Então, o que se esperava dessa comunicação? Um, dois, três, quatro modems de um lado, um, dois, três, mais quatro modems do outro, oito modems ao todo. E o que a gente fazia para economizar verba para esse projeto? A gente fazia um arranjo que utilizava apenas quatro modems de teleproteção. Como é que se fazia essa mágica? Primeiro, tem que partir de uma premissa. Esses equipamentos são capazes de passar pelo menos duas vezes a quantidade de comandos que cada um desses circuitos atende, tá bom? Então vamos lá. Para a proteção principal, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Eu estou aqui com quatro relés, porque seria PP e PA de duas linhas diferentes, tá? LTX-PP, LTX-PA, LTY-PP, LTY-PA. Desculpa não ter falado isso antes. Mas então vamos lá. Então vamos supor que esses caras, eles só precisam de dois comandos para funcionar, que foi o exemplo que a gente usou até agora, tá? Mas esses modems, ele tem capacidade para trafegar até quatro comandos. Então o que é que se fazia antigamente? O que é que se foi feito em alguns enlaces? Até hoje nós temos enlaces dessa maneira. Os comandos 1 e 2 desse equipamento, a gente conecta nas entradas e saídas 1 e 2 desse equipamento, e do mesmo lado, da mesma forma, no equipamento, no terminal oposto, a gente usa as binárias 1 e 2 para fazer os comandos 1 e 2 dessa LTX. E agora, a gente faz o seguinte, a gente pega o comando 1 e 2 da proteção alternada e joga nos comandos 3 e 4, nas entradas 3 e 4, tá certo? Desse modo de teleproteção, tá certo? Aqui, as saídas 3 e 4, eu conecto nas interfaces de comando 1 e 2 desse cara. Por enquanto, eu não fiz nenhum milagre. Eu estou usando equipamentos diferentes para fazer a PP e a PA, tá? O que começa a confundir é agora. Quando eu pego os comandos 1 e 2 da principal da outra linha de transmissão e conecto nas entradas 1 e 2, entradas e saídas 1 e 2 desse modem, tá?
Do contrário, a mesma coisa. Eu pego a 1 e 2 e faço, às vezes, os comandos 1 e 2 para o relé. Tá bom? Por último, eu pego os comandos 1 e 2 da PADLTY e jogo nas entradas e saídas digitais desse modem 3 e 4, repetindo do outro lado. Tá? Então, repara que nessa configuração, cada equipamento está trafegando comando de duas linhas diferentes. Aqui eu estou trafegando os comandos da PPDLTX e da PADLTY. Enquanto aqui estou fazendo o contrário. Estou trafegando os da PADLTX e PPDLTY. Tá? Economizei dinheiro? Economizei. Mas o que acontece? A gente com isso está aumentando a complexidade do sistema. Fica mais difícil de analisar uma ocorrência. Nós estamos colocando um ponto único de falha para duas linhas. Ou seja, se eu perco um equipamento aqui, eu perco a PP de um e a PA de outra. Eu estou fragilizando agora duas linhas, não uma só, que também não é preferível, tá bom? E outra coisa é o seguinte, na hora que eu vou fazer, que eu preciso colocar um equipamento em teste, por exemplo, por qualquer razão, essa teleproteção aqui, esse PP da LTX, ele está mandando comandos indevidamente, tá bom? Então eu vou ter que colocar esse cara aqui em teste. Quando eu faço isso, eu estou também indisponibilizando a PADLTY, tá bom? Então o que acontece? Embora traga benefícios de ordem econômica, isso dá uma complexidade maior, isso traz algumas restrições, algumas limitações que não são bem-vindas. Por conta disso, a gente tenta evitar essas teleproteções cruzadas. Hoje a gente não coloca mais enlace de teleproteção dessa maneira, tá? Isso já nós temos alguns casos desse no leste, no norte, no oeste, não sei se teria mais alguma outra regional. Mas o que tem está instalado, deixa, né? Alguns estão sendo trocados, como na regional norte, mas não está entrando outros enlaces dessa maneira, tá bom? Então vamos lá. PP e PA via OPLAT. Então vamos lá. Quando a gente está usando um enlace fase terra, fica fácil imaginar como é que a gente faria essa comunicação, né, de PP e PA. A gente usaria uma fase para um equipamento, outra fase para outro, os dois usariam o outro terminal como terra e estava resolvido. Mas se eu quiser usar PP e PA via OPLAT fase, como é que eu faria essa mágica? Através da... Sim, desculpa. Só para explicar, antes de explicar qual seria a mágica, vamos lembrar o seguinte. Quando eu estou comunicando no enlace fase, eu estou usando uma fase para o meu sinal e a outra fase para a minha referência, que vai ser o mesmo sinal defasado em 180 graus. Tá certo? Então, quando eu quiser usar um PP e PA, um enlace OPLAT, na configuração fase, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mágica da multiplexação e divisão em frequência. Eu vou usar agora uma frequência diferente, tá certo? Para colocar esse cara. O outro terminal do mesmo OPLAT, eu vou colocar a mesma frequência defasada de 180 graus. E assim eu estou usando o mesmo meio para trafegar sinais diferentes. Não vai haver problemas, por quê? Porque estão em frequências diferentes. Eu estou fazendo a multiplexação FDM, tá bom? Então é assim que a gente usa o PP e PA via OPLAT fase, tá? E quando eu quero usar o sistema digital, o que acontece? Imagine que eu tenho uma subestação A que fala com a subestação B através dois equipamentos de SDH que usam uma fibra ótica, tá? Pode ser um PGW, o que for. Tá? Ou então pode não ser direto no PGW, pode estar passando por um ATN, não interessa. Mas no final das contas eu estou com um meio único em comum para conversar
entre esses dois SDHs. Eu estou com tanto esse meu modem quanto esse meu modem de teleproteção ligados nesse mesmo cara, tá certo? Então o que acontece? Se eu perco esse meu meio, tanto PP quanto PA vão deixar de conversar com os seus remotos. Não adiantou eu ter modems de principal e modems alternados se eu cheguei nesse gargalo aqui, né, nesse ponto de falha comum que tirou os dois sistemas. Então, o que é que ele vai fazer? Isso aqui foi uma maneira bem simplista de mostrar, mas o nosso sistema todo está integrado. Afinal de telecom também, não só de energia. Afinal de contas, se você consegue mandar um e-mail de Teixeira de Freitas para Delmiro Gouveia, é porque você tem uma série de outros equipamentos conectados a eles, tá certo? Que vai fazendo, como eu expliquei antes, um bypass loja da informação até chegar lá, tá? Então, como o nosso sistema ele é malhado, você tem mais de uma maneira de sair de um ponto e chegar no outro. Então, o que é que eu vou fazer? Entre essas estações aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, app, eu estou com o meu modem, ele vai conectar no meu tributário, tá certo? Eu vou fazer uma cross conexão para a placa de linha para conversar com esse SDH, que vai chegar nessa placa de linha, vou fazer a minha cross conexão para o tributário e chegar no meu modem A. Para o meu modem B, eu vou fazer o meu modem, meu modem da PA, eu vou fazer o seguinte, quando chegar na placa de tributário, eu não vou fazer uma cross conexão para a placa de linha nesse sentido. Eu vou fazer no sentido contrário, tá certo? Para chegar nesse cara aqui, eu vou cross conectar nessa direção e vou desta maneira provisionar manualmente o serviço para fazer todo esse arrodeio e chegar aqui. De maneira que, se eu perder esse meio de comunicação entre a estação A e B, eu vou perder apenas a comunicação dos modems da PP, mas da PA não, porque os da PA, ao chegar aqui, eles não estão pegando o caminho mais curto, eles estão fazendo o que a gente chama de a volta ao mundo, porque é um caminho muito longo, às vezes passa por mais de 30 elementos para chegar lá, sabe? É realmente bem... envolve muito mais elementos e tudo mais. Então é por isso que às vezes quem é operador, talvez agora tenha entendido que às vezes a gente chega em Banabuiú e diz, ó, tô aqui com uma intervenção, vou trabalhar aqui em Banabuiú e vou indisponibilizar a teleproteção entre Natal 2 e Natal 3. E muitas vezes o operador fala, cara, eu acho que você fez um copiar e colar aqui de outra intervenção, porque isso não faz sentido nenhum você trabalhar em Banabuiú e indispor uma teleproteção alternada de Natal 2 para Natal 3. Agora você entende, tá? Então, por exemplo, aqui está Natal 2, aqui está Natal 3 e aqui está Banabuiú. Então, se por acaso eu vou trabalhar aqui e vou indispor esse equipamento, a PA daqui para cá vai ficar indisponível. Então, ao invés de você trabalhar num equipamento só e tira a PA de várias regionais, no final das contas. Tá bom? Agora, um detalhe também que é importante dizer. Pelo fato de ser um caminho muito maior, passar por muito mais equipamentos, percorrer um trecho muito maior de fibras óticas, esse caminho da PA, ele tem uma latência muito maior. Tá certo? Então, o que acontece? Eu já vi em dois comissionamentos em que os relés de proteção eles estavam com as mesmas configurações da PP e da PA. Inclusive um tempo de timeout do comando de eco. Então o que acontecia? A gente testou o circuito principal, funcionou perfeitamente. Quando foi testar o circuito alternado, o que acontecia? Esse cara aqui mandava um comando para o seu remoto, esse remoto percebia. Quando percebia, ele mandava o comando de eco de volta, tá certo? Como esse tempo de timeout não estava dimensionado para todo esse atraso, o timer dele encerrava antes de chegar o comando de eco. Quando o comando de eco chegava, ele encarava como um novo comando. O que é que ele fazia? Ele mandava o eco, percorrer todo esse sistema, e quando chegou aqui, o que aconteceu? Aqui também o tempo que ele espera o comando de eco expirou.
como deu timeout, ele recebeu o comando depois, opa, novo comando. E ficava o equipamento mandando eco de um lado para o outro, tá certo? Com isso, os relés ficavam batendo de uma estação para outra de comando indefinidamente até que a gente pega e coloca o equipamento em teste e secciona o modo de teleproteção com a cadeia e ele parava de ficar nesse loop infinito de comandos. Solução, reparametrizar o relé para aumentar esse timeout dele de acordo com todo esse encaminhamento e todo esse atraso que implica isso, tá? Eu estou mostrando aqui um anel, mas isso é uma ligação mais teórica do que prática, tá? Nosso sistema é bimalhado, a gente tem SDHs que tem até 6 direções, tá certo? Então, só coloquei dessa maneira para poder exemplificar como é que funcionaria um caminho alternado de A Volta ao Mundo, tá bom? É isso que eu tinha para falar sobre o sistema de PP e PA, via sistema digital e via sistema OPLAT. Na próxima aula, nós vamos falar sobre proteção inteligente de redes, tá? É um assunto mais de telecom do que de teleproteção, mas como implica também na segurança dos enlaces de teleproteção, né, para eles ficarem mais protegidos, eu acho que vale a pena explicar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção.